Questão de opinião. Um olhar diferenciado sobre o que é notícia. Questão de opinião, com Gabriel Resgala. Olá, eu sou Gabriel Resgala e este é o Questão de Opinião. Questão de opinião. Em 2015, uma barragem da Samarco, empresa do grupo da Vale, se rompeu na cidade de Mariana, naquilo que ficou conhecido na época como o maior desastre ambiental da história do país. Uma onda de lama com rejeito de minério contaminada com produtos tóxicos, que chegou a cerca de 15 metros de altura, devastou tudo o que viu pela frente e causou o que ficou conhecido como a morte do Rio Doce, um dos nossos cursos d'água mais importantes. A contaminação chegou ao oceano, causando gigantescos prejuízos ambientais e econômicos numa das maiores regiões pesqueiras do país. Felizmente, porém, os moradores de Bento Rodrigues, o povoado que ficava imediatamente abaixo da barragem, conseguiram fugir a tempo e o número de mortes foi relativamente baixo. Isso fez com que a tragédia não provocasse um impacto tão grande quanto deveria. A presidente na época era Dilma Rousseff, que demorou uma semana para visitar a região e nem sequer desembarcou. Ela fez apenas um sobrevoo de helicóptero e no pronunciamento chegou a confundir o nome da empresa, chamando-a de mineradora São Marcos. A grande mídia também relutou a tratar o acontecido com a devida importância, referindo-se a ele nos primeiros dias como uma enxurrada de lama em reportagens curtíssimas no noticiário. Foi preciso uma mobilização da sociedade para que o assunto viesse à tona e mesmo assim praticamente não houve punições à empresa e os 600 moradores desalojados até hoje amargam infindáveis disputas na justiça pelas devidas indenizações. Tudo isso pode ter uma explicação: a força gigantesca da empresa culpada. A Vale era a maior produtora mundial de pelotas de minério e a Samarco a segunda. Também já tinha sido eleita na época, antes mesmo daquilo tudo acontecer, como a pior empresa do mundo em impactos sociais e ambientais. Mas ninguém ligava para isso. Já havia história, inclusive, de outros rompimentos de barragens menores que poderiam ter servido de alerta, mas, certamente, os lucros de bilhões de dólares que ela trazia para o país, as doações para as campanhas eleitorais de todos os candidatos da época e os milhões investidos em publicidade na TV falaram mais alto. Menos de 4 anos depois, então, a tragédia se repetiu na cidade de Brumadinho, no rompimento de uma barragem da mesma empresa. Dessa vez, porém, não deu tempo de fugir. Foram 270 mortos e desaparecidos, a maioria funcionários da própria Vale. Uma catástrofe criminosa mais do que anunciada. O mundo todo se abalou com a notícia, mas a verdade é que não foi surpresa alguma. Bastava se lembrar do que havia acontecido em Mariana e a falta da devida punição que poderia ter desencadeado um futuro diferente, talvez. Tragédias ambientais são assim, não costumam chocar muito, porque não costumamos perceber o quanto isso tem a ver com a vida de cada um de nós. Hoje, nós vemos o Pantanal e a Amazônia arderem em fogo de uma forma que nunca se viu antes, diante da conivência do governo federal, que faz questão de mostrar que está do lado do agronegócio, apontado por muitos especialistas como possível responsável pelo início do fogo na mata, que é úmida e, portanto, não queima à toa. Enquanto são animais e árvores morrendo, a comoção é pouca. Mas se continuar assim, logo sentiremos na pele o efeito de tudo isso. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco já alertava para o problema do aquecimento global, que todos os cientistas respeitados do mundo dizem não só estar acontecendo, como pode também estar influenciando queimadas pelo mundo todo, sobretudo em locais de mata seca. Se nós tivemos aqui em nossa cidade um tempo de 34 graus em pleno inverno, se o sol que nossos avós pegavam não prejudicava tanto a pele deles como prejudica a nossa, isso tudo certamente tem a ver com o fato de a temperatura média do planeta ter subido consideravelmente nas últimas décadas. Foi medido pelos termômetros, não há como negar. Em Mariana, nós pensamos que a morte era só do rio, então não ligamos muito. Já em Brumadinho, a morte atingiu muita gente, então ficamos um pouco mais alerta. Com as queimadas e com os outros desastres ambientais, é a mesma coisa.
Enquanto pensamos que o problema é só com a natureza, com as outras criaturas, não nos abalamos. Mas quando o ar ficar cada vez mais esfumaçado, quando a água ficar mais rara, quando o desequilíbrio nos atingir cada vez mais, talvez entenderemos aquela frase do Papa lá na encíclica Laudato Si: tudo está interligado. Não é só sobre o Pantanal, é também sobre eu e sobre você. Que não seja tarde demais para percebermos isso. Eu sou Gabriel e esse foi o Questão de Opinião. Questão de Opinião. Um olhar diferenciado sobre o que é notícia. Questão de Opinião, com Gabriel Resgala.